Como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Jonas, capítulo 4, versículo 11, que diz assim: E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? E o tema da mensagem de hoje é discernimento. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 10, fala sobre os dons. O capítulo 12 fala sobre os dons espirituais, e um desses dons fala também sobre o dom de discernir os espíritos, ou seja, de discernimento espiritual. E eu quero falar sobre discernimento, como é importante a gente ter discernimento, saber o que está por trás, reconhecer, ter essa prudência, essa cautela. Quantas coisas que poderiam ser evitadas se nós tivéssemos no exercício do discernimento diante das situações, diante das circunstâncias, até evitaria certas situações, até evitaria certas circunstâncias, porque o discernimento espiritual, ele nos dá ele é como se fosse uma prevenção. Você está se prevenindo para que não aconteça algo pior, para que não venha, como se tivesse um abismo, e o discernimento ele vai te alertar: olha, não vai por aquele caminho, porque ali tem um abismo, então você já vai mudar o rumo. E não aquela coisa quando a pessoa já está na beirada, já está quase aí que vai ver o perigo, mas aí já foi longe demais. Então, o discernimento ele te dá ele dá esse alerta, essa prevenção. Porque, principalmente em relação aos relacionamentos, né? Porque é um trabalho, é família, é a área sentimental, né? Na área profissional. Então, tem a questão de mães com os filhos, né? O esposo, esposa, tem que ter sabedoria. Não fala que a mulher sábia ela edifica o seu lar, que a tola ela derruba, né? Ela destrói com as suas próprias mãos. Então, quando há esse discernimento, quando se aplica o discernimento, se evita muitos males. Porque, na realidade, esse discernimento ele vai te dar o quê? Ele vai te fazer, vai ser uma proteção. Porque algo que é inimigo do discernimento é a precipitação. Julgar pela aparência, pelo aquilo que se vê. Quantas pessoas que se frustraram, tiveram uma grande decepção porque foi por aquilo que ela viu e achou que era, e depois viu que não era nada daquilo que aparentava ser. Né? Principalmente até relacionamento de amizades, ou até um relacionamento na área sentimental, que a pessoa se apresentou como uma pessoa boa, uma pessoa, sabe, cheia de carinho, atenciosa, e chegou depois viu que não era nada daquilo. E tem pessoas que acabam percebendo isso até um pouco tarde, que aí acaba tendo um compromisso, mas, né, um casamento. Aí depois no casamento é que vai descobrir que não era nada daquilo que aparentava ser no namoro. Uma pessoa calma, uma pessoa doce, amável, tranquila. Aí depois se revela uma outra pessoa. Na realidade ela não está nem se revelando uma outra pessoa, mas ela que ela sempre foi. Só que por causa, né, do envolvimento, o amor acabou não percebendo. Então, o discernimento ele vai te dar essas sinalizações. Porque não adianta a gente querer, como fala, querer julgar um livro pela capa. Tem que saber do conteúdo, do que se trata. Claro que não vai ter como você saber 100%, né? Só a questão, né, pelo Espírito mesmo, né? O Espírito Santo te dá essa revelação. Mas tem coisas que você pode já analisar e avaliar. Observar, não somente para aquilo que você está ouvindo dessa pessoa que diz ser, olha, não, mas fulano falou para mim que ele é assim, assim, assim. Mas o que as pessoas que convivem dizem? Ou seja, isso fala o quê? De reputação. Isso é um erro que a gente acaba, sabe, a pessoa fala a primeira, a gente já fala, não, já pega como verdade. Mas tem que observar, ver se é um bom filho,
se é um bom pai, se é uma pessoa realmente, né, íntegra. Então são coisas que uma coisa que eu aprendi. Se uma pessoa chega para você, né, e começa a falar mal de uma outra, pode ter certeza, quando essa pessoa não estiver perto de você, ela vai falar mal de você para outra pessoa também. Não é confiável. Se ela está chegando a você e falando mal de outras pessoas, criticando outras pessoas, ela é um hábito. Com certeza, quando você não estiver por perto, ela vai também, com outras pessoas, falar mal de você. Relacionamento, área sentimental, namoro. Ah, mas ele é um amor de pessoa, ele me ama, ele é uma pessoa amável, uma pessoa carinhosa, uma pessoa que tem que me dar atenção. Mas você tem que ver como é que ele é com os pais, como é que ele é em casa. Porque muitas vezes ele faz essa coisa, esse romantismo todo, mas dentro de casa é um pitbull. É um leão feroz, uma pessoa grossa, ignorante, não fala direito com os pais, não ajuda dentro de casa, pessoa arrogante, mas com você ele se trata como se fosse um príncipe, né? Mas na verdade não é um príncipe, você vai ver que é o cavalo do príncipe, uma pessoa grossa, uma pessoa que realmente não é aquilo que aparenta ser. Dupla personalidade, uma representação. Então, por isso que tem que ter o discernimento para evitar certas situações. Tem pessoas que se deixam envolver, e se for falar, nem gosta que falem. E tem situações até que a própria mãe, os familiares alertam, e muitas vezes a pessoa está tão envolvida nessa parte, né, a questão que está apaixonada, e acaba não querendo dar ouvidos, não querendo ouvir os conselhos, até dos próprios pais, porque a mãe tem discernimento, a mãe ela consegue detectar coisa que muitas vezes os filhos, por causa de estar tão envolvido com o negócio de amizade, né, e aí acaba não percebendo certas situações que são situações de risco, está correndo risco. Então, por isso que é importante o discernimento espiritual no trabalho, de ter essa percepção. Aí que chega no trabalho, começa a falar mal do patrão, começa a ficar abrindo a sua vida, né? E ali a pessoa, você pensa que é uma pessoa amiga, uma pessoa que quer te ajudar, uma pessoa que está ali para te dar apoio, mas não, vai puxar o tapete, está querendo o teu lugar, está querendo te prejudicar, está querendo queimar o teu filme com o teu patrão, com o seu chefe, deixar você em uma situação, criar situações, contendas, fofoca, depois fica com aquele cinismo como se nada tivesse acontecido. Deve ver com as pessoas que são cínicas, fingidas. Então, o discernimento, você vai detectar isso. E você tem que ter sabedoria para poder lidar, se relacionar com as pessoas de uma maneira que você não venha se ferir, não venha se prejudicar, mas com atenção, sempre em alerta, alerta sempre. Então, o discernimento espiritual, o discernimento, isso é importante. O dom de discernimento aqui fala sobre a questão de servir a igreja, né? Um corpo, da edificação do corpo de Cristo, né? Capacitando, habilitando, né, a igreja para servir no reino do Senhor, na casa do Senhor. E eu falo essa questão de ter esse discernimento no dia a dia, coisa que a gente precisa estar atento, não deixar passar tudo que fala, sabe? Já vai, e até quando vai fazer uma compra, você não pode chegar na primeira loja que ofereceu, procura ver se é isso mesmo que você quer, se é prioridade, né? Ver se realmente é algo que vai compensar você pagar esse valor, né, essa disponibilidade desse valor. Então, são coisas que a gente precisa ter sabedoria. A esposa, né, o esposo, a mãe, né, com relação aos seus filhos também, tem que estar atento também. Tem coisas que os filhos estão acontecendo e a mãe não está percebendo. Então, você tem que ter sabe, pedir ao Senhor, o Senhor te dá graça, vai mostrar coisas, e aí você vai estar observando quem é que teus filhos estão andando, quem são os seus amigos, com quem ele está se relacionando, o que ele está acessando nas redes sociais. Então, são coisas que você pode estar observando e analisando, para que você possa ter uma vida uma coisa saudável, e não ser massa de manobra de ninguém. Mas quando se há esse discernimento, se há sabedoria, você vai saber se é de Deus ou se não é de Deus. Se é a coisa do homem mesmo, se é a coisa do inimigo mesmo que está usando para querer. Então, você vai ter esse discernimento, se é de Deus, se não é de Deus. Aí você vai fazer a escolha certa. Não vai ficar perdendo tempo, não. Porque não se pode perder tempo, né? Porque cada minuto, cada segundo é precioso.
Então, é importante ter esse discernimento de saber o que está por trás, sabe? Nem todos os convites, nem todas as propostas, nem tudo você tem que estar amém, tô dentro, não, peraí, calma, analisa, avalia bem, aí Deus vai estar te direcionando, vai estar te mostrando se realmente vai ser algo que vai ser para glorificar o nome do Senhor, ou também se não vai ser para glorificar o nome do Senhor. Aí que estão os livramentos, né? Que Deus nos dá grandes livramentos. E aqui nessa passagem, né, que fala Jonas, né, que fala sobre o povo de Nínive, que eles não sabiam, né? O Senhor até fala essa questão que eles não sabiam discernir entre sua mão direita e sua mão esquerda. O Senhor teve misericórdia desse povo, né? E chamou eles ao arrependimento, enviou Jonas, apesar que Jonas não queria ir, foi para o lado oposto, né? Só falou para ir para Nínive, ele não queria ir, mas eu queria pontuar sobre essa questão do discernimento. Discernimento. Porque a vontade de Deus é que tem que prevalecer nas nossas vidas. Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Porque as bênçãos de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Então, que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueçam, hein? Inscrevam-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fiquem na paz.